Senhores friburguenses, estamos aqui mais uma vez mostrando o descaso, o fechar de olhos, a incompetência desenfreada para coisas que seriam simples para qualquer administrador público. E as matérias que os senhores verão, elas estão no quintal da casa do prefeito e pertíssimo da prefeitura. Então, há que se ter sempre bom senso e criatividade em engenharia. Há que se observar também, friburguenses, uma outra situação que é muito simplista. Tem que se ter coragem administrativa. Vai ficar provado aí pelas imagens o total descaso com o centro de Nova Friburgo. E os senhores vão poder também conferir 15 dias após nós termos feito e mostrado uma excelente obra, que era uma galeria feita pelo governo do estado e que minimizaria e muito as enchentes lá no Paissandu, talvez resolvesse, que estava ali tapado de mato, e a gente sempre questiona, não existe foice nem roçadeira na prefeitura, parece que apareceu. Está lá, pelas imagens, os senhores vão ver a dimensão dessa galeria e a importância que ela tem em uma obra interrompida. E o que nos entristece é esse despreparo desenfreado de uma equipe de governo que não tem o mínimo de responsabilidade ou preocupação com a população de Nova Friburgo. São esses que nunca foram experimentados, esses de primeiro mandato, através do diploma do Mazzaropi, esse secretário especial, que isso é uma aberração, só fala em coisas megalomaníacas e não se atém aos reais problemas do município, porque primeiro há que se ter segurança física, tanto predial quanto física do friburguense, e nada disso acontece. Então, senhores, essa é uma forma que a ABAC tem de demonstrar e mostrar ao friburguense o descaso desenfreado do governo que se dizia para resolver. Já está aí há um ano, o prefeito, o Mazzaropi, já tem um passado como administrador e o resultado é esse. Friburguenses, nós, do programa da ABAC, temos reiterado a falta de visão, a falta de planejamento desse governo municipal representado nessa figura aí do Mazzaropi, um homem totalmente despreparado para o exercício do cargo. O caixa da prefeitura daria para fazer essa contenção aqui tranquilo, isso não é uma obra cara, isto não é uma obra de outro mundo, porque parece que a arrecadação municipal não serve para investimentos. Tudo aqui tem que ser a partir do governo federal via estado. Nós nos encontramos aqui na Avenida Campesina, aonde 3 anos e 2 meses após a tragédia, o retrato é esse aqui, ó. A rua seccionada caindo, colocando em risco o ir e vir do friburguense. Se os senhores observarem, vão ver que a rua já cedeu. O Roberto, conforme focalizou aí, nós temos um outro trecho aqui que já trincou, já descolou. A calçada está toda trincada, o meio-fio está arriando. E mais um trecho, porque não está guarnecido. A hora que chover na cabeceira de Muri Teodoro de Oliveira, porque aqui nós estamos na margem do Santo Antônio, que é um dos principais formadores do Rio Bengalas. Então esse é o retrato. E o Mazzaropi mora a 50 metros daqui, ou 100 metros. E ele ainda é proprietário ali de uns prédios ali que dizem onde ele tinha um escritório de campanha. Será que ele não observa isso? Será que o pior cego é aquele que não quer ver? Ou aquele que não tem o interesse de ver? É isso? Um governo que se diz que veio para resolver? Esse descaso todo com a população de Nova Friburgo? Então quer dizer que o pessoal aqui, os moradores da rua Campesina, não pagam impostos? Tá aí, ó, começou a cobrança do IPTU. E aí, colocar todo mundo em risco?
eu pergunto aos senhores, e tem um outro detalhe, uma pequena correção ali na ponte, que dá acesso ao bairro Ipu, a antiga cabeceira está ali dentro ainda, conforme as imagens o Roberto vai capturar. Os senhores observem que a antiga estrutura da ponte, por onde o trem passava, que era uma ponte ferroviária, se encontra ainda dentro do rio. Mesmo que tenha sido feita uma nova ponte, e conforme o Roberto vai capturar essas imagens, os senhores vão ver que os pilares da ponte se encontram dentro do rio. Se fizer uma pequena retificação, nós conseguimos fazer um alinhamento e suavizar aquela curva e tirar justamente este trecho daqui, que a água veio com velocidade e derrubou esse muro. Então, quer dizer, é mais um risco anunciado. O rio está extremamente assoreado, continuam essas submargens por dentro do rio, não é? Ocasionados pelo malfadado tronco coletor, e está ali. Aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Obras? Será que não se tem orçamento na Secretaria, ou dotação orçamentária para fazer um muro desse aqui? Ou será que não se tem competência para se fazer um muro desse? Cadê os técnicos da prefeitura? Tá aí, fica a resposta. O que é feito com o dinheiro que o friburguense paga? Eu pergunto aos senhores. É esse. O que não quer ver nada. Aliás, deve voltar do Japão até com o olhinho mais fechado, né? Então, poderia se minimizar esse forçar da Caixa do Rio justamente para esse lado aqui, que foi o lado vulnerável, conforme nós já mostramos aí. Se os senhores observarem, a cabeceira à esquerda, a antiga cabeceira da ponte ferroviária, ela força com que o rio faça uma curva para a direita. Então, conforme os senhores podem observar, ali são as duas antigas cabeceiras da ponte ferroviária, e elas não estão alicerçando o tabuleiro da ponte já existente, da ponte nova, que foi alargada, porque ali era uma ponte de ferro. Era uma ponte que servia a Leopoldina Highway. Se os senhores observarem bem, a cabeceira da antiga ponte, que se encontra ainda dentro do rio, ela forma uma parede e joga o rio da esquerda para a direita. Ali é um S. Tanto é que é de se impressionar o descaso também da Companhia de Águas de Nova Friburgo, que com o tronco coletor eles fizeram a curva em cima destas duas cabeceiras e elas não alicerçam o tabuleiro da ponte. Elas não alicerçam o tabuleiro da ponte, elas teriam que ser desmontadas. E o detalhe, poderia suavizar essa curva e não pressionar esse lado do rio. Então, é isso que a gente vem se batendo ao longo de todos esses programas. É a falta de visão. Para que tanto engenheiro e arquiteto numa secretaria se ninguém se preocupa com nada? 3 anos depois, milhares e milhões de reais gastos em Friburgo e o friburguense em risco ainda. E digo mais aos senhores, dependendo da vazão que venha da cabeceira de Teodoro de Oliveira numa chuva pesada, isso aqui ainda contribui, sabe para quê, senhores? Para o alagamento do Paissandu. Mas, infelizmente, esse é o governo do Mazzaropi, Então, friburguenses, meus queridos amigos, agora com essas imagens mais próximas, os senhores podem ver exatamente o que nós estamos falando. Se tirar aquela cabeceira, mata a curva. E o que que faz? Alivia a vazão, porque vazão e pressão estão intimamente ligados. Não tem como desassociar vazão e pressão. E o que que acontece? Deixa de quê? De se jogar essa água para cima daquele muro lá, que já está caindo. E os senhores podem ver lá os pilares da ponte de concreto, estão lá, sustentam o tabuleiro. E se os senhores observarem também, vão ver que o tronco coletor, esse é o descaso da Companhia de Águas e Esgoto de Nova Friburgo, podiam ter orientado para o desmonte dessas antigas cabeceiras. Está ali, Um absurdo, né? É aquela velha história, o pior cego não é aquele que não quer ver, não. O pior cego é aquele que não enxerga um palmo na frente, só enxerga o que lhe interessa. Nós estamos aqui a 100 metros da casa do Mazzaropi e a 150 da prefeitura.
E o retrato é esse, continua assim, ó, com essas imagens capturadas pelo nosso querido Roberto. Não existe foice e nem roçadeira na prefeitura. E nós estamos no centro da cidade. E aproveitando a oportunidade, já que nós nos encontramos aqui próximo, na Rua Campesina, é a nossa querida Igreja de São Bento Abade, que durante muitos anos, um amigo meu que foi padre e depois se tornou professor de Anchietas, abandonou a batina, mas era um cristão de muita fé, que era o padre Alveri Vianello. A gente até se emociona, porque não tem como vir aqui próximo e não associar a igreja ao padre Alveri Vianello. Bom, parece que apareceu foice e roçadeira, porque após a nossa matéria de semana retrasada, roçaram aqui a boca da galeria que não funciona, não tem função nenhuma. E os senhores agora vão poder observar com grandeza o tamanho dessa galeria, que seria a galeria que acabaria com as enchentes lá na Praça do Suspiro, lá no Baixadão do Suspiro. Mas em contrapartida, continua o descaso da Companhia de Águas e Esgotos de Nova Friburgo, que parece que tem gerência sobre o governo, faz o que quer. Não existe, isto é serviço concedido, senhores. Existe um contrato que gerou esta concessão, aonde são centenas de cláusulas que protegem o povo de Nova Friburgo. Mas não interessava a ninguém, dá a César o que é de César. Observem a subimagem e o tão malfadado tronco coletor e o extravasor ali, ó, que continua aquele flange cego ali, sem estar fixado. Tá lá, ó. A Companhia de Água e Esgoto faz o que quer em Nova Friburgo. Ah lá, o concreto não é vibrado, é socado a pau. Ali, o muro está todo torto. Os tirantes não seguem um padrão, estão todos tortos. E esse crime ambiental, porque esse é um crime ambiental. Cadê o INEA? Cadê essa Margarete Nassif? Cadê essa Secretaria do Meio Ambiente? Cadê o secretário de obra? Cadê o Mazzaropi, gente? Tá aí, ó. 15 dias depois o retrato continua o mesmo. A não ser que apareceu uma foice e uma roçadeira. Mas uma galeria que não funciona. E tá aí, era a solução. Essa é a visão, o despreparo e o descaso deste governo que teria vindo para resolver. Conforme nós mostramos numa matéria da semana passada, aquele flange cego solto dentro do rio, e os senhores aí vão ver pelas imagens capturadas pelo Roberto, estão lá, ó, a montante, estão desassoreando uma boca de visita dessa, onde tem aquele flange cego. Os senhores estão vendo aí o caminhão, a mangueira, quando nós começamos a filmar, eles recolheram rápido, e nós estamos ali, ó, mostrando que após uma denúncia corretiva nossa, em benefício da população de Nova Friburgo, que é espoliada em pagar uma taxa do esgoto que não é tratado, e o retrato está ali, aquilo é um extravasor, aquilo é um crime ambiental, e o que acontece? A omissão do governo do Mazzaropi, que é conivente com todo esse tipo de maltrato ao friburguense. E pasmem, observem que continua a tão malfadada obra de contenção e não se providenciou a limpeza desse material jogado para dentro do rio. Está ali, isso é outro crime ambiental. Cadê o INEA na figura dessa senhora aí, ó, que só mal fez a Friburgo com a sua medíocre engenharia? Está aí, ó, essa senhora, cadê isso? Que conluio é esse? Então são milhares de reais que estão aí, ó, os senhores estão vendo. Friburguenses, conforme os senhores puderam ver pelas imagens, porque o nosso querido e saudoso Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra. E está aí, uma oposição bem feita, sadia e mostrando e dando o norte, ajuda o governo a corrigir as suas mazelas. Mas não é o caso desse governo,
que tem um fechar de olhos a tudo. É um governo que não tem competência para nada. Uma equipe totalmente viciada, são nomes useiros e viceiros de se sustentarem no governo, se sucedem em governos, não pela capacidade técnica ou pela gestão administrativa, mas sim que um momento adequado nós vamos poder falar e desnudar essa situação a que esses senhores se prestam ao maltrato da coisa pública. Então, friburguenses, este é o retrato do esquecimento, do desgoverno, da mentira desenfreada, da falta de coragem dos que estão aí à frente do Executivo, totalmente despreparados para isso.